Flamengo fechou a contratação de Carlinhos do Nova Iguaçu. Hugo Neneca faz chover na Europa. Jogador rubro-negro vira alvo do Volta Redonda. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu venho chegando na manhã desse sábado, dia de jogo do Mengão, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos e minhas queridas, começaram a nos assistir? Já deixa o like de vocês, não é inscrito? Se inscreva no botãozinho preto aqui embaixo escrito inscrever-se. Não nos seguem? Passem a nos seguir, acione o sino da notificação e compartilhe os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é de graça, ajuda no nosso crescimento e assim nós podemos continuar mantendo vocês informados sobre tudo o que acontece nos bastidores do mais querido. Então vamos para a notícia, porque a notícia que interessa e o resto não tem pressa. Já se inscreveu? Já deu like? Já acionou o sino? Então vamos comigo, é isso aí. Vou começar aqui falando sobre a Adidas. A primeira reunião com a Adidas e Flamengo aí, não chegaram a um denominador comum. O Flamengo recusou a primeira oferta feita pela distribuidora de materiais esportivos do Flamengo, Adidas. Sendo assim, se eles não chegarem num acordo nas próximas reuniões que terão, pode pintar um novo fabricante de uniforme do Flamengo. Tá tendo muitas reclamações dos torcedores rubro-negros, nós, principalmente pelos valores e algumas falhas na fabricação das camisas do Flamengo que estão saltando fios. É isso aí, galera. Uma empresa renomada como a Adidas está deixando alguns furos aí na sua fabricação e também os valores elevados e o valor oferecido ao Flamengo aí para uma possível renovação não foi aceita de primeira mão, né? Então vamos ver como isso aí vai ficar. Se vai permanecer a Adidas, se eles vão chegar ao valor pedido pelo Flamengo ou se um outro fabricante irá pintar no pedaço, né? O que vocês acham? Deve permanecer a Adidas? Deve vir uma outra fabricante de materiais esportivos do Flamengo? Opinem aí, a opinião de vocês é muito importante, né? Um abraço para o Enio Jorge. Cara, você é mil. Muito obrigado por tudo, né? Mudando aqui de assunto, né? O Flamengo fechou na noite dessa sexta-feira a contratação do artilheiro do Campeonato Carioca ao lado do Pedro aí, Carlinho do Nova Iguaçu. Rapaz, o Flamengo vem se movimentando no mercado, mesmo depois do fechamento da janela de transferência. Sabemos que agora, segunda-feira, abre uma janela intermediária, que vai do dia 1º de abril ao dia 19 de abril. E o Flamengo já tem a sua primeira contratação para essa janela intermediária, que é o Carlinhos do Nova Iguaçu. O acordo aí é de 3 anos, por 3 temporadas, né? E foi um pedido de Tite, né? O Carlinhos tem as características muito diferentes do Gabigol. O pessoal, mas para substituir o Gabigol, que levou a suspensão aí de 2 anos, sabemos que no dia 12 será batido o martelo, né? Sobre a definição se haverá o efeito suspensivo dessa punição de Gabigol. Mas nós temos aí Copa América. Então, caso Gabigol seja absolvido, Carlinho será o substituto de Gabigol. Ele não vem para ser protagonista, né? Tendo em vista que Carlinhos tem as mesmas características de Pedro. É um jogador alto, eu acho que tem 1,87 m, faz muito bem aquele pivô ali dentro da área, que é uma coisa que o Pedro também faz. É um jogador de referência, um centroavante de referência, jogador que você pode procurá-lo dentro da área, que ele vai estar ali posicionado. É o mesmo caso do Pedro e é uma característica que o Tite gosta muito, né? Sabemos muito que o Tite prefere um centroavante que seja aquele homem de referência dentro da área, aquele homem cheio de recursos, né, que de uma hora para outra tira o coelho de dentro da cartola. Já Gabigol joga mais recuado, vindo buscar a jogada. Então eu vou trazer aqui, o Flamengo foi rápido no mercado e fechou a contratação de Carlinhos do Nova Iguaçu. O centroavante de 27 anos, nascido em Jaú, São Paulo, é oriundo das categorias de base do Corinthians, onde brilhou sendo artilheiro e campeão da Copa São Paulo, a Copinha, pelo Clube Paulista. O jogador conheceu o Tite, que aprovou a contratação pelo rubro-negro, né?
O Carlinhos apareceu no cenário nacional em 2017, quando foi artilheiro da Copinha com 11 gols. Inclusive, o grandalhão de 1,95 m, não 1,87 m, marcou e deu assistência para o outro gol, tendo aí a grande final contra os Batatais, vencendo por 2-1 pelo time da capital paulista no Pacaembu. Seguindo aqui, ainda falando sobre Carlinhos, né? O centroavante deu sequência à boa fase na carreira em 2024 pelo Nova Iguaçu. Até o momento foram 9 gols e uma assistência em 13 partidas. Desses 8 foram no Campeonato Carioca, que deixa Carlinhos atrás apenas de Pedro na tábua de classificação, né? Curiosamente, o único gol sofrido pelo Flamengo no Campeonato Carioca foi marcado por Carlinhos em jogo realizado em João Pessoa, na Paraíba. O centroavante aí aproveitou a falha de Gabriel Noga e tocou por cobertura para marcar o gol diante do rubro-negro no empate em 1-1. Vale ressaltar que o time do Flamengo que estava atuando era com Mário Jorge e eram os garotos da categoria de base. Mesmo assim, o único gol sofrido pelo Flamengo foi feito pelo Carlinhos e, como eu falei, o contrato aí de 3 anos. Galera, então temos jogador novo pintando no pedaço. O anúncio oficial dele deve acontecer na próxima semana, quando abrir a janela de transferência intermediária. Rapaz, muito criticado pela torcida do Flamengo, Hugo Neneca faz chover lá na Europa. Cara, Hugo Neneca fez 3 defesas. A primeira foi no primeiro tempo, uma bola batida por Di Maria. Ouvi muitas pessoas criticando, mas Di Maria atrasou. Di Maria recuou. Galera, vamos lá. Se o Hugo não tivesse esperado até o último momento e pulado para o outro lado, nossa, que lindo gol de Di Maria, tocou devagarzinho, deslocou o goleiro. Mas como o Hugo Neneca aguardou até o último momento, defendeu, aí já vem as críticas, né? Já vem os haters. Muito mole, até minha avó pegaria. Já no segundo tempo, ele defendeu 2 pênaltis em seguida. Aqui, ó. Na partida entre Chaves, que é o time que ele joga, contra o Benfica, no estádio Luz, Neneca defendeu um pênalti cobrado por Di Maria. No segundo tempo, pegou um pênalti de Arthur Cabral, mas o árbitro não validou a cobrança e Hugo defendeu outra vez. Defendeu 2 vezes do mesmo jogador. O primeiro do Di Maria e depois aí o do Arthur Cabral. E o Mengão pode lucrar com o Hugo Neneca. O Flamengo emprestou o Hugo Neneca ao Chaves até julho desse ano. E a negociação foi concluída com direitos fixados em 50% por 1,2 milhões de euros, ou seja, 6,5 milhões de reais, com o rubro-negro aí mantendo 50% dos direitos caso a compra seja efetuada. O Chaves já demonstrou interesse de contratar o Hugo Neneca em definitivo. O jogador tem se destacado muito lá no Chaves de Portugal. O Hugo Neneca, que lá recorreu ao auxílio de psicólogo, né, para poder ter boas sequências de jogos, coisa que está fazendo muita falta aqui no Flamengo, um psicólogo para o time principal. O Sub-17, a pedido de Davi Luiz, contratou uma psicóloga que era do Vasco da Gama. Está gerando muita polêmica lá, os torcedores estão reclamando, os próprios jogadores vieram nas redes sociais agradecendo muito o trabalho dela, também não ficaram satisfeitos com a saída dela, mas vida que segue, né? Mudando aqui de assunto, agora vamos falar sobre estádio do Flamengo. Rapaz, a Caixa Econômica Federal está querendo ferrar com o Flamengo mesmo, né? O Flamengo está faturando muito, o Flamengo vai ter seu banco próprio, o Flamengo está chegando aí a quase 2 bilhões de faturamento anual, vamos meter a mão. Galera, é um absurdo que a Caixa Econômica Federal está querendo fazer com o Flamengo para que o Flamengo obtenha os 87 mil metros quadrados para construir seu estádio ali na área da perimetral. Vamos lá aqui, ó. Estádio do Flamengo. O clube pretende pagar mais do que a Caixa Econômica cobra da Prefeitura do Rio de Janeiro. Vamos lá. Para a construção do Terminal Gentileza, colado ao terreno do gasômetro, né? A Prefeitura do Rio de Janeiro gastou R$ 2,18 por metro quadrado. Beleza? Ou seja, como o Flamengo topa investir até 250 milhões por 87 mil metros quadrados para levantar o estádio, o valor é de R$ 2.873 por metro quadrado.
Por outro lado, o impasse acontece pois a Caixa entende que o local de interesse do Mengão está mais caro. Valorizou com a construção do terminal Gentileza. O banco acredita que o terreno se valorizou nos últimos anos e pede aproximadamente 400 milhões de reais pela área. Dessa forma, as conversas entre Flamengo e Caixa Econômica Federal estão paralisadas no momento, né? Por isso, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, admitiu em recentes entrevistas que o clube tem avaliado outras alternativas para construir o estádio. Galera, a Caixa Econômica está pedindo aí quase R$ 4.000 por metro quadrado. É um absurdo isso que a Caixa Econômica está fazendo. Ah, mas você pode falar, PQD, mas a construção do terminal Gentileza foi para beneficiar a população do Rio de Janeiro. Por isso a Caixa Econômica cobrou mais barato. Mas uma construção do estádio do Flamengo ali naquela área do gasômetro vai valorizar ainda mais aquela área e vai trazer muitos benefícios para a área do Rio de Janeiro. E também vai trazer divisas para a prefeitura. Então, assim, a Caixa Econômica Federal também poderia ver o custo-benefício que iria trazer a construção do estádio do Flamengo ali naquele local. Ia valorizar muito mais, pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Mas é um escárnio isso que a Caixa Econômica está querendo fazer com o Flamengo, né? Então, vamos mudar aqui de assunto, né? Porque é complicado, meu irmão, complicado. É uma sacanagem atrás da outra com o Flamengo. Vamos lá. Finalmente, Flamengo e Nova Iguaçu. Rapaz, essa data FIFA me deixou aí com crise de abstinência por falta de jogo do Flamengo, né? Flamengo e Nova Iguaçu duelam neste sábado no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Além de se enfrentarem pelo título, as equipes contam com um confronto particular entre os artilheiros Pedro e Carlinhos. Os jogadores serão parceiros de times após a grande decisão, né? Pedro e Carlinhos dividem a artilharia do Campeonato Carioca com 8 gols, né? A diferença é que o atacante do Flamengo esteve aí em campo por 8 jogos, enquanto o do Nova Iguaçu em 10. Então agora vamos entrar aqui. Flamengo e Nova Iguaçu, prováveis escalações, horário, onde vai passar o jogo, arbitragem, trazer a ficha técnica para vocês, como cada um time chega para esse confronto. Então vamos lá, ó. Nova Iguaçu e Flamengo se enfrentam neste sábado, dia 30, às 17 horas, horário de Brasília, no Maracanã, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Enquanto a Laranja Mecânica da Baixada busca o título inédito do estadual, o Clube da Gávea quer a sua 38ª conquista. A sensação do campeonato vem aí com moral elevado após eliminar o fiasco da Gama na semifinal, mas sabe que tem pela frente um dos times mais consistentes nessa temporada. No estadual, o Nova Iguaçu vem aí de 9 jogos de invencibilidade, com apenas uma derrota para o Fluminense por 3-0. O atacante Carlinhos é um dos destaques da competição e é o principal arma do ataque. O rubro-negro entra em campo com favoritismo, mas entende que precisará fazer uma boa partida neste primeiro jogo, pois enfrenta um adversário bem complicado. Está invicto no campeonato e com um forte sistema defensivo que levou apenas um gol justamente para o Nova Iguaçu. E confia na dupla de uruguaios Arrascaeta e De La Cruz, que vivem ótima fase para vencer o duelo. Rapaz! Estou aqui ansioso, né? No histórico, todo favoritismo pertence ao Flamengo, com 10 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota nos últimos 13 jogos. Essa vitória do Nova Iguaçu ocorreu em 2006 por 1-0. E no último encontro entre os dois, o empate por 1-1. Aquele gol que Carlinhos fez, uma falha do zagueiro, e isso que aconteceu, né? Data do jogo, dia 30/3/2024, mais conhecido como hoje. O árbitro, Alex Gomes Stefano. O VAR, Rodrigo Carvalhais. O jogo será transmitido pela Band TV aberta, pela Band Esportes TV fechada e pelo GOAT lá no YouTube. Prováveis escalações: Nova Iguaçu, Caio Borges, Ian Silva ou Caio Tenório, Gabriel, Sérgio Rafael e Michael Santos, Albert, Ronald e Bill, Alejandro Júnior, Maxwell, Alexandre e Carlinhos. O técnico Carlo Vitor,
que disse que se espelha no Flamengo de 1981, né? Flamengo vem com Agostinho Rossi, força máxima. Guilherme Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Eric Pulgar, Nicolas de la Cruz, Jorge de Arrascaeta. Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro, o técnico Tite. Cara, no lugar aqui do Luiz Araújo, eu entraria ali com Bruno Henrique, né? Bruno Henrique, todas as vezes que entrou em campo aí substituindo o Luiz Araújo, vem jogando muito bem. E Luiz Araújo está deixando muito a desejar, muito afoito. Tá igual o Everton Cebolinha no ano passado. Na hora que ele tem que tocar a bola, ele chuta. Na hora que ele tem que chutar, ele toca a bola. Sempre tomando decisões errôneas, né, no momento mais crucial da partida ali. Então, mudando aqui de assunto, o jogador do Flamengo entra na mira do Volta Redonda. Rapaz. O Flamengo continua de olho na montagem do elenco para a temporada de 2024 e segue disposto a liberar jogadores que não serão utilizados. É o caso do lateral direito Santiago Ocampos. O paraguaio despertou interesse do Volta Redonda, que entrou em contato para fechar com o atleta. De acordo aí com o jornalista Vene Casagrande, o Volta Redonda negocia a contratação de Santiago Ocampos. O Flamengo liberou o jogador de 22 anos para acertar com a equipe fluminense para a sequência da temporada. Contudo, as duas partes ainda não chegaram a um denominador comum. Santiago Campos está na base do Flamengo, mas com 22 anos não tem idade para atuar no time sub-20 rubro-negro. Contudo, o técnico Tite ainda não deu oportunidade para o paraguaio. Wesley está fora da primeira final do Campeonato Carioca e mesmo assim o gringo foi deixado de lado. Tinha sido vinculado a uma notícia essa semana que Santiago Campos estava sendo observado por Tite, principalmente aí com essa lesão grau 2 de Wesley, que deve ficar fora durante 2 semanas, para ser substituto de Guilherme Varela, ser reserva do Guilherme Varela nesses jogos que o Wesley estaria ausente. Mas pelo que tudo indica aqui, por essa informação de Vene Casagrande, o Flamengo já até liberou o atleta para negociar com Volta Redonda. Parece que realmente ele não vai fazer parte dos planos da comissão técnica de Tite, né? E finalmente as meninas da Gávea ganharam um jogo. Ganharam do Lanterna Atlético Mineiro com hat-trick aí da Cristiane. O Flamengo conquistou a sua primeira vitória e os primeiros 3 pontos. O Flamengo que estava brigando aí na parte de baixo da tabela, né, na lanterna praticamente aí, com essa vitória, subiu 3 posições e foi para a 13ª colocação, né? O Flamengo conquistou a primeira vitória no Brasileirão Feminino na sexta-feira em Lima, Minas Gerais, com direito a hat-trick de Cristiane. As meninas da Gávea fizeram 3-2 no Atlético Mineiro pela 4ª rodada, depois de 3 derrotas em 3 rodadas. O time do técnico Maurício Salgado são os primeiros 3 pontos em busca aí da reação na zona do rebaixamento, né? O jogo no estádio Castor Cifuentes marcou o encontro das únicas equipes que perderam em todas as 3 primeiras rodadas do Brasileirão Feminino. Entretanto, depois do embate nessa sexta-feira, o Flamengo chegou a 3 pontos e subiu aí 2 posições, não 3, da penúltima para a 13ª posição. Depois de vencer o primeiro no Brasileirão Feminino, o Flamengo tem pausa de 17 dias, sendo assim o Flamengo volta a campo apenas no dia 15 de abril, às 15 horas, contra o Bragantino, no estádio da Gávea. Boa sorte, meninas. Esse início de temporada está horrível, horroroso mesmo, né? E a torcida está reclamando muito, pedindo a saída do técnico. Flamengo que fez vários investimentos no futebol feminino, mas parece que não surtiu efeito, né? Mudando de assunto aqui, o Flamengo vai se tornar o Bayern do Brasil. Essa é a projeção aí de Lédio Simon. Rapaz. Com a dívida quase zerada, em pouco tempo, se não trabalhar em contra, como em 2023, o Flamengo se tornará o Bayern do Brasil. Vocês concordam com isso aí? Financeiramente, o Flamengo está muito bem. Apenas 48 milhões de reais em dívida, podendo quitar essa dívida esse ano. E o Flamengo terá menos dívida que uma família de classe média alta do Brasil. Vocês concordam aí com o Lédio Simon, que o Flamengo vai se tornar o Bayern do Brasil?
está em 17ª colocação, está entre os 20 maiores clubes de arrecadação, na 17ª colocação, deixando para trás até o Real Madrid. Então, vamos fechar aqui a matéria. Denilson cita trunfo do Nova Iguaçu para tentar fazer frente ao Flamengo. O comentarista do Jogo Aberto exaltou o início de temporada da equipe de Tite, mas também elogiou a equipe da Baixada Fluminense, que, segundo o ex-atleta, pode ter chance de jogar sem responsabilidade. Vai jogar mais tranquilo, sem peso, já fizeram um bom trabalho até aqui, sendo o segundo colocado do Campeonato Carioca, de forma invicta, igual o Flamengo, né? Então aqui, ó, Abel Ferreira falou que o Novo Horizontino jogou sem responsabilidade. Eu acho que o Nova Iguaçu vai ter esse sentimento também. É uma missão muito difícil. Falar que o Flamengo é favorito é chover no molhado. O Flamengo conseguiu o equilíbrio, que é fazer muitos gols e não levar. Começou o Denilson, né? E ele seguiu aqui, ó. O Nova Iguaçu merecidamente está na posição que está. Nos 2 jogos contra o Fiasco da Gama, o Nova Iguaçu foi superior, propondo o jogo. Parecia time grande contra um de menor expressão. O Fiasco da Gama é, atualmente, o time de menor expressão. Agora, contra o Flamengo, se tiver esse sentimento de se divertir, jogar sem essa responsabilidade, pode ser que se conquiste algo de diferente, ou pelo menos jogue de igual para igual, completou aí Denilson, que jogou pelo Flamengo. Cara, olha só, Flamengo é o franco favorito para essa partida. Nem por isso tem que deixar de respeitar o adversário. Como eu já falei em outros vídeos, Nova Iguaçu chegou aqui por méritos dele, por jogar bem, por estratégias montadas pelo seu técnico, como já falei nesse próprio vídeo, que ele se inspira no Flamengo de 1981. Sabemos que dentro de campo são 11 contra 11, mas a discrepância de talento do time do Flamengo para o time do Nova Iguaçu é muito grande. É muito grande mesmo. Então o Flamengo tem a obrigação de ganhar. Tem a obrigação de ganhar, mesmo com a boa campanha que o Nova Iguaçu tenha feito até aqui. A obrigação do Flamengo é ganhar e ganhar bem. E de preferência que ele faça um bom resultado nesse primeiro jogo. Porque ele já tem um compromisso muito importante no dia 2 de abril contra os Milionários lá no Estádio Capim. Vai ter uma viagem longa. O Flamengo antecipou sua viagem. Vai viajar amanhã à tarde, né? Vai viajar amanhã à tarde já para poder descansar, para poder conhecer o local e para o Márcio Tanuri também poder trabalhar os seus jogadores. Fábio Marachedian também trabalhar os seus jogadores por causa da altitude. Então o Flamengo tem que fazer um bom resultado nesse primeiro jogo. É obrigação do Flamengo ganhar. É um bom time Nova Iguaçu, sim. É a sensação do campeonato, sim. Mas o Flamengo tem a obrigação de ganhar. E eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações.